E aí, pessoal, beleza? Vamos colocar uma sombra nessa cena para ela ficar um pouco mais bem acabada? Para fazer isso, eu vou precisar de uma node chamada Apply Peg Transformation e outra chamada Shadow, tá bom? Então, para começar, eu vou conectar a personagem no Apply Peg Transformation e o Apply Peg atrás da personagem, ok? Depois eu crio uma Peg e encaixo aqui nesse Peg Transformation, tá bom? Então, pego a Peg, vou colocar o pivô dela no pé da personagem assim. E aí o que isso faz? Isso pega a imagem que está conectada na node e deforma de acordo com essa peg. Então olha como eu tenho uma segunda personagem na minha cena agora. E aí eu consigo usar essa segunda personagem para fazer a sombra que eu quero. Então eu vou alterar assim, ó. Aqui o ideal que eu estou tentando alcançar é que os dois pés se encostem na sombra, porque é desse jeito que funciona na vida real. Então uma coisa mais ou menos assim. Agora é só conectar a Shadow entre o Apply Peg Transformation e a minha Composite final. Desse jeito. Desse jeito. Viu como virou uma sombra? Se você quiser, você pode configurar um pouco mais a Shadow para ela ficar com a aparência que você quer. Por exemplo, nessa ilustração, as sombras têm um tom um pouco mais frio do que a parte iluminada. Então, eu posso mudar a cor da Shadow aqui embaixo para ficar com um tom um pouco mais frio também. Assim acaba encaixando um pouco mais no cenário. Outras configurações que são interessantes que eu posso mudar é o raio, para deixar a sombra mais esfumaçada ou mais afiada, digamos assim, desse jeito. Eu gosto de deixar em 1, geralmente funciona bem para mim. E outra é a intensidade, para deixar a sombra mais forte ou mais fraca. Acho que 1.2 aqui nesse meu exemplo, 1.3, funciona legal, tá? Esse efeito final da sombra a gente só consegue ver na visão de render aqui nessa florzinha colorida, tá bom? Se eu for passando uns frames aqui, ó, agora a sombra acompanha o movimento do personagem, consegue ver? Já que o personagem colocou o pé em um outro lugar aqui, eu posso, sem problema, animar essa peg para ela encaixar um pouco melhor. Tipo, pode ficar um pouquinho estranho, mas é menos estranho do que o pé dela encaixando. Bem aqui, ó. Tá, eu fiz um monte de coisinha aqui. Essas coisinhas são meio, assim, irrelevantes. O ponto aqui que eu quis mostrar é, deixa o pé sempre conectado, que você vai fazer uma sombra bonita. Se olhar aqui pelo que eu fiz, tipo, a sombra está mexendo mesmo antes da hora. Tá um pouquinho estranho, mas isso é só para você meio que enganar a pessoa. Não precisa ficar 100% perfeito, tá bom? Então, ó. Assim ela já fica bem conectada e funciona bem legal, ok? Então, eu animei essa peg da Apply Peg Transformation para o pé ficar sempre batendo um no outro, tanto da sombra quanto o original, tá? Então tá, a gente já tem um tipo de sombra implementado. Agora eu vou colocar uma sombra aqui na personagem para ela ter uma sombra no próprio corpo e não projetada. Para fazer isso, eu vou precisar de uma Apply Peg Transformation de novo e também vou precisar de uma node Cutter e uma node Tone, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma coisa um pouco mais doida aqui. Eu vou criar uma Composite e vou colocar a personagem na Composite, tá? Esse Apply Peg Transformation, eu vou colocar nessa Composite aqui à frente da personagem só para eu conseguir enxergar. E qual que é a ideia de fazer com esse Apply Peg Transformation? A gente vai mexer ele bem pouquinho e esse
corte que eu estou vendo aqui entre a personagem e o Apply Peg Transformation é onde vai ficar a minha sombra. Então, vou mexer ele bem pouquinho. Aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou passar o personagem pela Tony e vou passar esse Apply Peg Transformation pela máscara da Tony. Se eu colocar aqui na visão de render, eu vou ver que a sombra ficou ao contrário do que eu queria, porque ela ficou toda sombreada, só com essa bordinha clara. Eu vou dar 2 cliques aqui na máscara para inverter, ó. Agora a sombra está só naquela bordinha que a gente tinha visto antes. Isso dá bem mais dimensão para o personagem. Aí, já que você é uma pessoa muito astuta, você deve ter percebido que em alguns pontos a sombra não encaixou. Tá vendo? Aqui, aqui. O ideal desse método de colocar sombra é que você faça ele de parte em parte do personagem, pelo menos certas partes dele, para que tudo se encaixe. Mas a ideia desse método também é que isso é só uma sombra simples de ser aplicada e que você consegue aumentar um pouquinho a qualidade com pouco esforço. Então a Tony a gente pode configurar do mesmo jeito da Shadow. A gente pode deixar uma sombra mais esfumaçada, caso a luz seja mais difusa, ou a gente pode deixar uma sombra, ó, mais rígida, caso a fonte de luz seja um pouco mais direta, como o sol. Nesse caso aqui, eu só estou achando a sombra muito forte. Eu vou colocar ela mais ou menos daquele jeito lá, um azulzinho, e vou diminuir um pouco a intensidade dela. Desse jeito, ó. Só para me dar uma leve sombra no personagem, uma leve noção de profundidade. E aí tá pronto, conforme a animação for passando. Gente, já fiz isso no frame errado novamente. Ó, eu fiz uma animação com isso. Eu vou trazer isso para o primeiro frame. Perdão, tá bom? Quando você estiver animando esse Apply Peg Transformation, a peg dele, faz isso logo no primeiro frame para você não ter os mesmos problemas que eu tive aqui, tá? Mas enfim, ó, conforme eu for passando a animação aqui, dá para ver que a sombra vai acompanhando o corpo da animação. E essa sombra aqui do pé também. Pronto, agora parece que o personagem está muito mais bem inteirado no mundo do que se ele tivesse sem sombra nenhuma. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Nesse vídeo vocês vão me desculpar qualquer errinho que eu tive na hora de falar, na hora de conectar alguma coisa. A gente acabou nem precisando da Cutter. E aí, se você aprendeu alguma coisa nova, você curte o vídeo. E se você está gostando do conteúdo, você se inscreve no canal, que toda semana a gente publica conteúdo de animação, de produção, de rig, de Toon Boom no geral, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!